E aí, galera da Me Salva, tudo bem? Vamos a mais um módulo, e o módulo é sobre pontuação. Vamos entender do que se trata a pontuação. Pontuação não é só quando nós estamos cansados por algum motivo e aí queremos dar uma pausa na leitura ou na escrita e colocamos uma vírgula assim aleatória. Pontuação é mais do que isso, e os objetivos da nossa aula, para que ela fique estruturada, compreender o funcionamento da pontuação na língua portuguesa e compreender o uso da vírgula entre termos da oração, sendo justamente esse o nosso objetivo principal nessa aula. Tudo bem, queridos? Observem comigo esses dois exemplos que eu coloco, mas atenção inicialmente ao primeiro. Na língua portuguesa existe uma ordem direta dos elementos na frase, e a ordem direta prevista pela gramática é constituída do sujeito, do verbo, dos objetos, os complementos desse verbo, e dos adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. E os adjuntos adverbiais, justamente por serem constituídos a partir de advérbios, eles exprimem circunstância, né? Vão complementar o sentido do verbo, estabelecendo uma circunstância. Queridos, essa ordem direta expressa no exemplo acima: Camila, o sujeito, comprou um verbo, um celular, o objeto, e ontem um adjunto adverbial. Estamos diante da ordem direta. O que é a pontuação, então? É quando essa ordem direta, por algum motivo, sofre uma modificação, tal como o exemplo abaixo. Camila, o sujeito, e, apareceu no lugar do verbo, apareceu um elemento fora dessa ordem direta. No demais desse exemplo, a frase continua a mesma, né? Então, sujeito comprou um celular, temos o objeto. Aqui está a ordem direta, mas entre essa ordem direta há um elemento que quebra a ordem direta da frase, que é o adjunto adverbial. Para que serve a vírgula? Justamente para avisar o leitor de que há uma quebra na ordem direta da frase. Então, por isso, a vírgula antes e depois, marcando esse deslocamento do adjunto adverbial. E, gente, prestem atenção, porque é justamente o adjunto adverbial que vai se modificar nesse padrão frasal muitas vezes. Eu posso dizer: Camila ontem comprou um celular, Camila comprou ontem um celular, ontem Camila comprou um celular, ou ainda Camila comprou um celular ontem. Mas na ordem direta da frase, qual é o lugar do adjunto adverbial? Lá no fim dessa frase. Tudo bem, queridos? Tudo isso para dizer, e bastante importante isso que acabamos de ver, porque, por exemplo, queridos, quando nós observamos esse exemplo, um celular Camila comprou ontem. Estamos diante da ordem direta, mais uma vez, vamos colocar aqui embaixo: sujeito, verbo, os objetos e os adjuntos adverbiais. Estamos diante dessa ordem direta? Começamos pelo objeto. E o adjunto adverbial, ele está lá no fim, como é o lugar dele? O verbo e o sujeito. O que ocorre, queridos? Quando nós observamos esse exemplo, qual é o elemento que se modifica de lugar? O objeto. Ele sai do lugar dele, que é após o verbo, nessa ordem direta, e aparece no início da oração. Devemos pontuar esse deslocamento do objeto? Não, queridos. Nós só vamos pontuar o deslocamento do adjunto adverbial. Se por algum motivo o sujeito, o verbo, o objeto modificaram de lugar na oração, nós não pontuaremos. Nós só vamos pontuar nesse primeiro momento o adjunto adverbial quando ele se desloca. Observem comigo esse próximo exemplo. Camila compra todos os dias uma caixa de leite. O que nós observamos, queridos? Que mantemos essa ordem direta: Camila, o sujeito, compra o verbo, e uma caixa de leite, o objeto, complementando o sentido desse verbo. O que nós observamos? Que há um elemento que intercala essa ordem direta, que de alguma forma quebra essa ordem direta. E é justamente o adjunto adverbial. Eu poderia ter dito muito claramente: Camila compra uma caixa de leite todos os dias. E é justamente esse elemento que nós devemos marcar pelas vírgulas.
Cuidem, queridos, não podemos pôr somente uma das vírgulas, somente no fim do adjunto adverbial, por exemplo, porque se nós colocamos só a vírgula final, nós estamos separando o verbo do seu complemento. E é isso que não pode ocorrer. Há um outro detalhe a respeito desse elemento intercalado que a gramática nos alerta é que quando, por exemplo, se nós tivéssemos substituído todos os dias por sempre, pela palavra sempre, Camila compra sempre uma caixa de leite, quando esse adjunto adverbial ele é considerado pequeno, e pequeno é tido pelos gramáticos como até 3 sílabas, aqui tem 2, né? Sempre. Quando nós temos uma palavra com até 3 sílabas, essa vírgula, quando o elemento está deslocado, ela é opcional. Opcional. Então, eu poderia ter substituído todos os dias por sempre e não ter colocado a vírgula, porque é considerado uma palavra pequena. De modo geral, quando desloca o adjunto adverbial, devo pontuar. Quando ele é pequeno, é opcional. Tudo bem? Vamos agora a um outro uso da vírgula, queridos, observem comigo. Camila comprou um pijama, um celular, o shopping todo. A vírgula também é utilizada, queridos, justamente para marcar que estamos diante de uma oração que precisa de complementos. Camila comprou, e ela compra um pijama, um celular, o shopping todo. Quando eu tenho a repetição desse mesmo elemento com a mesma função sintática, eu vou marcar pelas vírgulas. Esse mesmo exemplo pode funcionar como o uso principal da vírgula, que é o uso da enumeração. Camila compra um pijama, um celular, o shopping todo, e eu listo as coisas que eu comprei. Agora, observem que, no momento que eu estabeleço uma enumeração, tal como o exemplo a seguir, Camila comprou um pijama e um celular ontem, eu não utilizo a vírgula, mas eu uso o conectivo ou a conjunção e. Há uma diferença entre usar a vírgula e usar a conjunção e. Se eu digo Camila comprou um pijama e um celular ontem, eu só comprei essas duas coisas. Agora, se eu digo Camila comprou um pijama, um celular, o shopping todo, sem o conectivo, eu comprei mais coisas além de um pijama, do celular e do shopping todo. Tudo bem? Por fim, queridos, um último uso que nós veremos nessa aula é justamente o uso da pontuação, da vírgula, quando nós temos frases com estruturas muito semelhantes. Camila comprou um pijama, Adriana comprou uma touca. Nós temos essa mesma frase constituída pela mesma construção sintática, sujeito, verbo e complemento. Inclusive, na segunda oração, utilizamos o mesmo verbo da primeira. Se queremos construir um período composto, mas não precisamos repetir, também não desejamos repetir esse verbo, porque fica um pouco estranho mesmo, né? Camila comprou um pijama, Adriana uma touca. A vírgula pode justamente marcar a supressão do verbo quando ele é exatamente o mesmo da oração anterior. Tudo bem, queridos? Então era isso. Um beijo, até a próxima!